Irmãos, nós vamos ministrar uma palavra hoje, está ali, guarde o seu coração, parte 2, né? Parece série de Netflix. Na semana passada o pastor Igor esteve aqui ministrando o mesmo tema, guarde o seu coração, e hoje nós vamos estar dando continuidade nessa palavra. Eu quero ler o texto aqui de Provérbios, o capítulo 4 e o verso 23, que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? A Bíblia, quando ela vai falar sobre coração, ela não necessariamente está falando desse órgão que bombeia sangue, mas ela está falando do centro das nossas decisões, emoções, pensamentos. Quando ela fala de coração, ela fala disso. E na semana passada, o pastor Igor, ele ministrou a palavra, um exemplo da vida de um rei chamado Uzias. Quem lembra? Né? O rei Uzias. O rei Uzias foi um homem levantado por Deus. E o rei Uzias, ele começou bem a sua caminhada, como foi destacado aqui na semana passada. Ele caminhou, buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E eu já quero continuar essa palavra a partir do texto de 2 Crônicas 26, o verso 16, que vai dizer assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Eu não vou fazer um resumo sobre o rei Uzias, porque já foi falado aqui na semana passada, mas foi basicamente isso: um homem que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, mas depois que ele prosperou, o seu coração, ele se exaltou no seu coração até se corromper. Irmãos, se tratando de coração, do nosso intelecto, as nossas decisões, tudo tem um começo. Tudo tem um começo. E tudo começa pequeno na nossa vida. Tudo, sabe? O rei Uzias, quando foi para ele se corromper, ele não se corrompeu imediatamente. Não foi algo assim, da noite para o dia ele se corrompeu. Da noite para o dia ele passou a fazer coisas contrárias à palavra do Senhor. Não, começou pequeno. A Bíblia fala aqui, exaltou-se o seu coração até se corromper. Na nossa caminhada também é assim. Nas nossas decisões também são desse jeito. Começa pequenininho, às vezes com uma palavra, com alguma ação, às vezes com um erro pequeno, mas começa pequeno, aonde nós não vemos problema, aonde nós vemos assim, isso não vai me afetar, aonde nós vemos assim, talvez isso não vai dar em nada, mas começa assim. E o rei Uzias começou dessa forma também, foi pequeno, até que ele se corrompeu, até onde já não tinha mais jeito. 2 Crônicas 26, 17, diz assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Sabe, na nossa caminhada, sempre quando nós estamos colocando os nossos passos em um caminho errado, nós não percebemos ou às vezes queremos ignorar, mas sempre vai aparecer um homem ou uma mulher de Deus para nos corrigir, para nos alertar, para nos falar. O sacerdote Uzias, ele entrou no templo para fazer o que era errado diante do Senhor, e imediatamente antes dele cometer o que ele iria fazer, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes, varões valentes do Senhor, para alertar aquele homem. Então, irmãos, sempre haverá remanescentes fiéis à palavra do Senhor. E eu trago isso também de um contexto geral, no Brasil e no Evangelho de modo geral e no todo.
Nós vemos o tanto que o Evangelho, a palavra do Senhor tem sido corrompido na nação e em todos os lugares. O nosso coração ele tem que descansar em Deus, porque sempre vai permanecer os remanescentes que são fiéis à palavra do Senhor. Sempre vai permanecer aqueles que preservam o verdadeiro Evangelho, que não visam o dinheiro, que não visam o bem próprio, que não visam se suceder financeiramente ou de outras formas. Sempre vai ter o remanescente fiel à palavra. E eu tenho certeza que nesse lugar Deus está levantando uma geração desses remanescentes fiéis à palavra do Senhor. Mas o alerta que eu venho trazer para nós nessa manhã é que, e por algum momento na nossa caminhada, nós não sejamos negligentes àqueles que aparecem, que são levantados pelo Senhor para nos alertar. Sobre decisões, sobre ações, sempre vai ter um remanescente fiel para levantar. E talvez nessa manhã você se lembra, naquele dia, quando algo ia suceder, quando eu iria fazer algo, realmente apareceu alguém que me alertou. Não sejamos negligentes quanto a isso. 2 Crônicas capítulo 26, o verso 19, é uma das partes mais interessantes sobre esse texto, nessa segunda parte da mensagem. Diz assim: então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Pode deixar aí. Uma regra básica de exegese ou hermenêutica é que quando nós vamos procurar interpretar algum texto, obrigado, irmão, calor. Quando nós vamos buscar interpretar algum texto, retirar daquele texto o seu significado, vamos supor que nós estamos lendo aqui na parte do meio da Bíblia, e algo apareceu ali e eu quero buscar o significado dele. Uma regra básica é ir lá no início da Bíblia, procurar a primeira vez que esse texto foi citado. O primeiro significado é o que vai valer de um todo para aquele texto. Amém? Os irmãos entenderam? E nós ficamos se perguntando, por quê? Por qual motivo a lepra lhe saiu exatamente à testa perante os sacerdotes? E tem um significado para isso. Nós vemos aqui que, quem já ouviu falar sobre a marca da besta? Acho que quase todo mundo já ouviu falar sobre isso. A Bíblia fala que no fim dos tempos, aí iria surgir uma marca, e essa marca na mão direita e na testa. Amém? Aí se dizem sobre um número escrito como uma tatuagem, ou etc. Mas a interpretação mais correta sobre isso, a marca na mão, ação, a marca na testa, concordância sobre o que a besta naquela época irá fazer, ou se já não está fazendo, sabe? Ser contrário à palavra de Deus, concordar, agir contra a palavra de Deus, a ação. Nós já vemos muito isso no meio da nossa geração. Pessoas que se levantam contra o Senhor, contra a palavra, já desacreditam, não creem mais, não têm mais fé. É a concordância, da marca da besta, é o sinal na testa. Então esse sinal na testa não é algo aparente, não é algo como que pode dizer, algo assim à vista. Isso é a concordância, a mudança de pensamento, a mudança de decisões. Não creio mais, vou contra. É isso que fala. Apocalipse está no final, mas no começo, Êxodo 13, verso 9, a palavra de Deus, ele dá uma série de ordenanças, e ele fala assim no versículo 9: e será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte
o Senhor te tirou do Egito. Deixa eu ver se ali está na testa. E será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos. Aqui em outras traduções vai falar na testa. Então o Senhor, Ele falou assim, a palavra, as minhas ordenanças, vai ser por sinal sobre a sua testa. Vai ser como um sinal, como uma lei. Coloca na tua testa e anda sobre ti. Deuteronômio 6, do verso 6 até o 8, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Então a palavra do Senhor, a lei do Senhor, as ordenanças do Senhor também são isso, como um sinal na testa, como um sinal de concordância, estilo de vida, mudança de pensamento. Um dia nascemos quando ainda não conhecemos os caminhos do Senhor, até que a graça de Deus ela nos alcança, a palavra de Deus ela nos transforma. É natural que nós mudemos o nosso comportamento e o nosso estilo de vida. A palavra de Deus nos alcançou, agora ela vai ser como um sinal sobre a testa. Isso não é algo literal, é algo espiritual. A nossa vida muda, as nossas ações mudam. Agora eu já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Já não são mais as minhas ações, mas as ações do Espírito Santo. É o sinal na testa da palavra do Senhor, da mudança de vida, do caráter de Cristo. Como o anticristo, ele também quer imitar o Senhor, as ações deles também serão como um sinal na testa, e não é apenas uma marca, é também a concordância e o estilo de vida que vão contra a palavra do Senhor. Por que Uzias, o verso que nós lemos, lhe saiu essa lepra como um sinal na testa? É porque, como eu disse para os irmãos no começo da palavra, tudo começa pequeno. O que ele decidiu fazer com a ação, que foi o sinal na mão, ele já tinha descido para o coração. Não é o coração que bombeia sangue. O intelecto dele já tinha decidido aquilo. Começou pequeno, depois veio aparentemente, veio para fora. Os sacerdotes olharam, a lepra lhe saiu na testa. A lepra, nós vemos e conhecemos biblicamente como um sinal de pecado, sujeira. Então, isso que aconteceu com Uzias, coloca o texto para nós de 2 Crônicas 26, 19. Isso que aconteceu com Uzias, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, é porque a ação e a decisão de fazer o que era errado, de tomar o caminho errado diante do Senhor, já tinha tomado conta do centro da vontade das decisões de Uzias. Assim também acontece com a nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, tudo que se torna aparente, tudo o que vai contra as ordens do Senhor, quando alguém já vê, poxa, fulano saiu, fulano afastou, já não anda mais, já não quer estar mais com a gente, já não vai mais à igreja. Não foi algo da noite para o dia, não foi algo que apareceu de repente. Alguma palavra, alguma ação, algum desentendimento foi o que cooperou no coração para que depois se tornasse aparente. Tudo começa pequeno na nossa vida. 2 Crônicas 26, 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair.
visto que o Senhor o ferira. O homem de Deus, o líder, o seu pastor, quando ele está na unção de Deus, ele vai perceber que a lepra, ela subiu ao coração de alguém. É provável que o homem de Deus, o nosso líder, ele vai perceber em alguma palavra, em alguma ação, em alguma mudança de comportamento, quando essa lepra ela já subiu até o coração, até a decisão, até o intelecto. A partir de palavras, de pensamentos, de ideias, antes mesmo da ação. Tudo começa com a mudança de pensamento, depois vai para a ação. Como eu disse para os irmãos, tudo começa com essa mudança de pensamento, depois vai para a nossa ação. Sabe, quando nós pensamos assim, eu vou fazer, eu vou iniciar, quem sabe depois eu paro. É um perigo na nossa vida. É que nem alguém que já está na caminhada com o Senhor, está bem, está fazendo a obra, e ela pensa assim, eu vou dar uma pausa, eu vou parar por um tempo, eu vou ficar um tempo sem congregar. É cilada para nós, é cilada do inimigo para a nossa vida, para a nossa alma. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a fé ela vem pelo ouvir, assim também a incredulidade ela vem pelo ouvir. O que nós ouvimos vai determinar a nossa mudança de caráter e o nosso estilo de vida. Não vou aqui, tá? Me entendam bem, não vou aqui falar mal, nem dizer que é errado. Estilo de vida. Alguém que escuta rock, né? Alguém que ouve rock, é conhecido pelo estilo de vida, pelo estilo de roupa. Alguém que escuta rap. E quem escuta funk? Não estou falando aqui não estou colocando erro em nenhum desses aqui, mas isso vai mostrar o estilo de vida pelo que ele escuta. Se a fé ela vem pelo ouvir, também a incredulidade ela vem pelo ouvir. Eu vou aqui falar algo para os irmãos. Estava conversando com o pastor Igor esses dias. Estava lá na internet, lá passando os rios lá. Rios? Alguém me corrige aí. Rios são rios de água, né? Então é réus. Os irmãos sabem o que é. Enfim, estava lá passando, irmãos, eu vi e eu percebi o tanto de pessoas que ultimamente têm se tornado ateus. Passa lá uma hora, se o seu algoritmo está mandando outras coisas para você, dá uma mudada no que você está vendo lá. Mas eu passei a rolar lá esses rios e pareceu, irmãos, muitas pessoas que têm se tornado ateus, com argumentos, e argumentos bons, até atrativos, que se nós bobearmos, enfraquece a nossa fé, balanceia a nossa fé. E eu passei a assistir vários vídeos lá, e não é argumento, Deus não existe porque eu não vejo. Não é isso, não é essas bobeiras, não. É argumento mesmo. Desde Gênesis até Apocalipse. E aquilo vai formando no meu coração. Será que tudo que eu tenho aprendido é verdade? Ou é apenas uma conjectura? Ou é apenas um será, um talvez? A partir do ouvir, a partir do que eu estava recebendo. Assim também, não é só comigo, com você também. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, isso vai mudar o nosso estilo de vida. É por isso que nós falamos aqui, batemos na tecla o tempo todo,
Busque uma igreja que é mais próxima da sua Bíblia, que se aproxima mais do Evangelho. Não um Evangelho que vai fazer carícias em você, que vai amaciar o seu ego. Isso não transforma a vida, não muda o caráter. O nosso caráter ele é transformado a partir do confronto em amor, a partir do confronto na palavra de Deus. É o que vai mudar o nosso caráter, transformar a nossa vida. Quando o pastor Igor, acho que falou no domingo passado, quando nós saímos da igreja pensando assim: poxa vida, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar algumas atitudes, eu tenho que fazer algumas renúncias. Isso é a palavra que transforma, que muda a vida, que muda o caráter. Eu tenho que mudar o que eu estou ouvindo, porque provavelmente eu não estou recebendo e não está acrescentando a minha fé. Então, continuando a palavra lá, guarde o seu coração, parte 2. Eu falei sobre o rei Uzias, foi uma continuação, e eu quero trazer para os irmãos aqui uma reflexão sobre um rei chamado Roboão. 1 Reis, no capítulo 12. A história é longa, deixa eu escolher um texto aqui. Esse aqui. 1 Reis 12, verso 3 em diante. Se for colocar aí, eu vou ler aqui. Diz assim: porque mandaram chamá-lo, veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o 3º dia, então voltai a mim. E o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que responda este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Amém? O que aconteceu aqui? Roboão, ele era filho de Salomão. Salomão morreu, e agora ele vai ser colocado como rei sobre todas as 12 tribos de Israel. E a Bíblia fala que ele abandonou o conselho dos anciãos e tomou o conselho com os mais jovens. Os mais jovens cheios de energia, cheios de ego. Fala assim para o povo: se o meu pai era bravo, eu sou mais ainda. Se o jugo dele era pesado, o meu vai ser 2 vezes. E Roboão foi no conselho dos jovens, ouviu e agradou o coração. A partir do que ele ouviu e agradou o coração, tomou a decisão errada a partir daquele conselho. Antes de eu falar sobre essa parte, irmãos, a Bíblia ela não é clara sobre como era a vida de Roboão nos tempos em que ele andava junto com o seu pai ainda, mas a palavra de Deus vai falar que Roboão ele começou bem também. Mas a partir do momento que Salomão se foi, ele passou a tomar a decisão errada, e foi imediato, foi rápido.
Foi rápido. É porque no coração dele não estava enraizado a verdade e o caminho. E eu quero trazer algo para os irmãos aqui. A maioria, tem muita gente, irmãos, muita gente mesmo, que serve a Deus, ou que anda nos caminhos do Senhor, porque ela segue alguém, porque ela anda do lado de alguém. É bom, é ótimo, é excelente. Mas vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar indagar assim: será se eu sirvo a Deus porque eu ando com alguém, ou porque eu estou casado com alguém, ou porque eu sou amigo de alguém? Ou será que eu sirvo a Deus porque realmente agora a graça dele me alcançou? Independe de pessoas, independe de alguém. E eu falo isso, irmãos, não é de hoje não, é muito tempo. Eu fiz essa pergunta no meu coração desde da época que eu andava com meu pai. Meu pai era pastor e eu sempre andei com ele, cresci andando com ele, até o dia em que, será que eu sou crente? Será que eu sirvo a Deus porque eu ando com meu pai? Até que chegou o tempo de eu me afastar dele, de eu passar a andar o meu próprio caminho, seguir a minha própria vida. Coisas aconteceram, mas a graça de Deus, ela me alcançou. Mas eu percebi, irmãos, o tanto que é difícil servir a Deus quando não é debaixo, da guarda daquela pessoa que me ensinou, que me alcançou, que anda comigo. Quando eu separei do meu pai, fui andar o meu próprio caminho, apareceram oportunidades, outros caminhos, outros estilos de vida. E eu não estou dizendo aqui de ser melhor do que ninguém não, mas a graça de Deus, ela me alcançou e eu estou aqui até hoje. E eu posso dizer, independe de pessoas, independe de alguém ou de amizade. Eu sirvo a Deus, a graça dele me alcançou, não é mérito meu, mas ele me alcançou, ele cativou o meu coração. Quando o nosso coração ainda não foi cativado pelo Senhor, e é por andar com alguém, e se um dia esse alguém faltar? E se um dia eu me separar desse alguém? Eu ainda estarei nos caminhos do Senhor? Faz essa reflexão na sua vida. Traz essa reflexão para você. O melhor amigo, o amigo íntimo, é o Espírito Santo. Amém. Roboão, a partir do momento que ele deixou de andar com o seu pai, ele não quis mais nem o conselho dos anciãos, agora ele quer o conselho dos mais jovens, o conselho que agrada, o conselho que vai satisfazer o desejo do seu coração. É que nem palavras em algumas igrejas, palavras que vai agradar o nosso coração, palavras que vai satisfazer o nosso ego, não vai trazer uma mudança de vida. Não seja refém de pessoas erradas. Não deixe qualquer pessoa falar na sua vida. Não deixe qualquer pessoa ser o seu conselheiro. É provável que muitos caminhos que nós tomamos ou decisões na nossa vida foram eles por conselhos errados, por ouvir pessoas erradas. E a partir do ouvir, sabe-se lá o que isso vai gerar no nosso coração. Se é fé, se é rancor, se é mágoa, ódio, tristeza, ilusão, a partir daquilo que entra no nosso ouvido e que vai para o nosso coração. Então, Roboão, quando ele tomou conselho com os mais jovens, e esse conselho foi para que ele mostrasse ele ser mais forte, ou ser melhor, ou conduzir melhor do que o seu pai, ele se perdeu nesse caminho. A partir daí nós conhecemos que foi desse momento
Foi a partir desse momento que as 12 tribos agora se separam. 2 vai para um lado, 10 para o outro, o reino dividido. 10 tribos seguem agora Jeroboão, só 2 vai ficar do lado de cá com Roboão. Quando nós não sabemos ouvir os conselhos, dividir, separar, né, o que é bom, o que não é, o que vai transformar, o que vai agradar, acaba que dentro de nós se transforma um reino dividido. Se divide um reino. Aí fica aquele: será que o reino de Deus ou será que o reino das trevas? Será que a mudança de vida ou será que o que me agrada? A partir daquilo que nós ouvimos. O texto que foi lido lá de Provérbios diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração, tá? Não é o que bombeia sangue aqui. O centro das nossas decisões é essa coisa maravilhosa, essa fonte maravilhosa que nasce coisas boas, projetos maravilhosos, lindos, decisões, sabe aquela decisão acertada que você, pai, nossa, essa aqui foi na veia, vou prosperar, vai crescer o meu ministério, vai, e etc, sabe? É o coração, né? Essa decisão, sabe, um projeto, nossa, me veio uma luz aqui, meu bem, nós vamos fazer assim, 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 vai dar certo, e foi lá e fez e deu certo, foi a partir do coração, essa fonte maravilhosa de decisão, sabe, um projeto que nasceu, seja lá de um político, seja de um grande empresário, nasceu no coração, foi lá e fez e deu certo, e avanço, e todo mundo crescendo, o povo prosperando, foi do coração. Mas esse mesmo coração também, que é uma fonte maravilhosa, ele também é que nem um cachorro louco, um lobo doido para devorar. Enganoso é o coração. Então esse mesmo coração que é uma fonte maravilhosa, que vem coisas boas, também pode ser esse lobo, que ele quer te devorar. Ele está preocupado com o outro, não, ele quer te devorar, esse mesmo lobo, esse mesmo coração enganoso, que quer te levar para o buraco, para o fim. Ele faz nós fecharmos os olhos para as coisas de Deus e enxergar os deslumbres da vida a partir daquilo que nós ouvimos. Para que ir para lá todo domingo de manhã? Que coisa chata. Tem coisa melhor para curtir. E tem? Vamos ser sinceros, vai? Vamos ser sinceros. Tem ou não tem? Tem, irmão. Tem coisa melhor para fazer. Tem um futebol para jogar, tem uma piscina para banhar nesse calor, tem coisa boa demais, irmãos. É o coração enganoso, os deslumbres da vida. Quantas famílias destruídas, quantas famílias, filhos, morando às vezes com pais separados, por quê? Por causa do que escutou, os deslumbres da vida, o coração, a decisão, sabe, foi lá e devorou. Nossa, isso vai ser bom demais, isso vai satisfazer o meu ego, isso vai satisfazer a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades. A partir do coração, a partir daquilo que nós escutamos. Tem coisas, irmãos, que a nossa natureza, que já é caída mesmo, que ela deseja e tem vontade, sabe? Ter coisas assim, maravilhosas, aos nossos olhos, mas nós ainda mantemos a fé. Espera aí, mas deixa eu seguir no caminho do meu Deus aqui, seguir a fé. Já vou finalizar. Mas a partir do momento em que nós escutamos conselhos errados, isso vai nos puxar para o buraco,
ou a partir do momento que nós escutamos palavras de fé, de confronto, isso vai nos puxar para os caminhos do Senhor. Então, a partir dessa palavra, guarde de tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Guarde os seus ouvidos. Guarde o que você escuta. Quem você escuta. Por que você escuta. Isso vai definir a nossa caminhada como cristãos na terra ou não. Guardar no nosso coração. Quero convidar a se colocar de pé, os irmãos do louvor podem subir aqui também. Mas faça uma oração a Deus nesse momento. Já vai intercedendo aí ao Senhor, para que Ele venha purificar o que nós ouvimos, quem nós ouvimos, para Ele guardar das nossas decisões, das nossas tomadas de decisões, os nossos pensamentos. Alimente o seu pensamento com as coisas de Deus. Às vezes nós falamos isso aqui e parece bobeira. Alimente o seu pensamento com as coisas de Deus. Parece clichê, mas alimente os seus pensamentos com as coisas de Deus. É isso que vai definir as nossas tomadas de decisão. É isso que vai definir a nossa mudança de caráter. Alimente os seus pensamentos com as coisas do Senhor. A Bíblia é em Gálatas, no capítulo 5. Vou ler esse texto para nós poder finalizar. Deixa eu ver se eu acho. Parece que minha Bíblia não tem. Aleluia, glória a Deus. Era? Deus tá... O pastor Rodrigo está falando aqui que ia ser a palavra dele da semana que vem. Mas como assim se foi a palavra da semana passada? Então Deus está querendo falar com alguém. 3 domingos seguidos. Me ajuda aí, gente, a achar Gálatas capítulo 5. Minha Bíblia não tem. Eu não lembro. Gálatas 5. É 5. Achei ele na minha Bíblia aqui. Gálatas 5 do verso 22, diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, esperança, temperança. Contra estas coisas não há lei. E onde que nós vamos exercitar isso aqui? Onde é, irmão, que nós vamos exercitar isso? No nosso coração. Nós vamos tomar isso aqui como um sinal na testa. É a mudança de vida, é o estilo de vida. Uma das coisas mais difíceis aí, que eu imagino, não estou colocando como verdade absoluta não, mas é aquele final ali, ó. Temperança. Em outras traduções é o quê? Quem sabe? Domínio próprio. É uma das coisas mais difíceis, é ter domínio próprio. Seja ele para a tomada de decisão, seja ele no tratamento com os nossos familiares, com os nossos próximos, seja ele para resistir às tentações. É o domínio próprio. E como que nós temos domínio próprio? Exercitando o fruto do Espírito. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. É o pensamento, não tem outra coisa não. Não tem outra coisa, é o pensamento, é aqui dentro. Eu falei sobre o altar no culto da segunda-feira, no Grupo Vida, falei sobre o altar. O altar que nós construímos diante do Senhor, lá de Josué,
antes de construir o altar público que todos vão ver, é o altar íntimo, é o altar lá de dentro do nosso coração. É esse altar, o primeiro. É o primeiro, a primícia está dentro aqui, ó, do nosso coração, lá dentro do nosso quarto. Fechou a porta, está lá dentro do nosso quarto. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.